porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, queridos, boa noite. Eu estava aqui enviando os aviãozinhos e adorando o Senhor, porque Ele vive. E é porque Ele vive que nós podemos crer no nosso amanhã, né? Nosso amanhã somente com Jesus. Você também, queridos, pode colocar, né, o dedinho aí nos aviãozinhos e vamos estar enviando, né, a mensagem para quem você quer que ouça essa palavra, que receba, né, no coração essas verdades, porque o que nós temos a oferecer, é as verdades de Cristo. E é por isso que aqui estamos, para louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor. Amém? Estou vendo aqui irmã Solange, que saudade, irmã Solange, saudade da senhora, né? Aqui a Fernanda já está conosco, a Aninha, pastora Elza, pastora Yara acabou de entrar, a Nalva. Sejam todos bem-vindos e, como eu disse, né? Vamos compartilhar para que nós venhamos receber do Senhor algo que nós também queremos oferecer, porque o Senhor tem algo de maravilhoso para oferecer para nós. Basta que nós abrimos o nosso coração, amém, queridos? Basta que abrimos o nosso coração e que deixamos o Espírito Santo habitar dentro de nós, falar por nós, agir por nós. Vamos iniciar fazendo oração. Aqui também está, acabou de entrar, Nada Além da Graça. Sejam bem-vindos todos e que possamos juntos receber do Senhor algo de sobrenatural, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, eu quero glorificar e exaltar a Ti pelos Teus feitos, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que tem nos seguido, Senhor, de geração em geração. A Tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. E eu só quero agradecer, Senhor, por este dia, agradecer pelas pessoas que estão aqui presentes, que estão aqui comigo para ouvir uma palavra, para receber uma oração, para entender que esse momento é o momento de estarmos juntos em comunhão com a palavra e com a verdade do Senhor. Deus, eu abençoo todas as pessoas que estão aqui nesta live, outros que ainda vão chegar, outros que vão assistir posteriormente, que cada um tenha nesse momento clareza da verdade, que cada um tenha, que o Espírito Santo fale de acordo, Senhor,
com o que cada um tem colocado em seu próprio coração e deixe o Espírito Santo falar em seu espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu glorifico o teu nome pelas tuas verdades e que o Espírito Santo, Senhor, fale por mim, porque eu inteiramente dedico a minha vida ao altar do Senhor, para que o Espírito Santo fale ao meu coração as verdades do céu e que cada um de nós possamos estar juntos, firmes, unânimes, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, queridos. Que Deus abençoe por você estar aqui. Ione acabou de chegar. Chegou mais uma pessoa aqui que eu não entendi o nome, mas parece que é alguém que mexe com algum tipo de aparelhos. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Já cantei aqui um corinho que diz que porque Ele vive, podemos crer no nosso amanhã, porque o nosso amanhã pertence ao Senhor, só a Ele, somente a Ele. Então eu quero desde já, queridos, não esperar mais, mas que você abra sua Bíblia no livro nas cartas de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, eu até falei sobre essa palavra na última, terminei com ela, então vamos ler e falar um pouco mais, porque é sobre a natureza humana. A natureza do homem nesses últimos dias está sendo muito aguçada e muitos passando por problemas, por medos, perseguições, opressões, por causa dessa pandemia, por causa do lockdown, de decretos que daqui a pouco ninguém mais pode estar na rua. Então é tantas coisas que traz muita opressão, mas o Senhor quer resgatar a nossa alma para que, mesmo que todas essas coisas estejam acontecendo, nós venhamos entender que em Cristo nós somos totalmente livres. Amém? Então, no capítulo 5 e no versículo 17, eu vou ler aqui uma versão Luz e Vida, bem atual, que diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então essa é uma passagem maravilhosa, onde na versão Almeida diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque os dois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E sendo que no versículo 18 a palavra diz que, mas se sois guiados pelo Espírito, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E essa é a verdade que o Senhor tem para nós. Se o Espírito de Deus guia a sua vida, você está debaixo da graça. Você não está mais debaixo da lei, queridos? E isso quer dizer, queridos, que se o Espírito e a carne, estão lutando entre si, elas estão lutando contra o vosso querer. E o querer, queridos, querer humano, é o lugar mais profundo da nossa alma. É o lugar mais profundo. Às vezes nós falamos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu sinto isso. A gente fala muitas coisas, mas quando se diz da vontade de Deus, o querer na nossa vida é o lugar mais profundo da nossa alma. Porque nem sempre é fácil optar pela nossa vontade. Nem sempre é fácil optar pelo aquilo que nós queremos. Porque às vezes o que nós queremos, nós enxergamos muito longe de nós. Mas quando nós temos, como diz no versículo 18, quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós entendemos
essa verdade. Existe um lugar que Deus usa para penetrar a vontade dele. Que lugar é esse? Quando você decide caminhar na fé, esse lugar chama-se quebrantamento. Esse lugar chama quebrantamento. Às vezes, a pessoa, ela fala, eu já falei tanto com Deus, eu já pedi tanto Deus para me tirar desse lugar, que eu não quero ficar aqui angustiado, que eu não quero ficar amargurado. Fala tantas coisas com Deus e ao mesmo tempo não quer dizer nada. Por quê, querido? É a nossa decisão que nos leva para o lugar da verdade. O que o versículo diz? Que o Espírito... Eu tenho que colocar o óculos. O Espírito, a nossa natureza humana, o que ela quer é contra o que o Espírito quer. Então, muitas das vezes nós achamos dificuldade de chegar num lugar porque fica aquela briga entre a carne e o Espírito lutando pela nossa alma. E o lugar que Deus quer e que Ele habita é no nosso espírito. E só que a nossa alma, ela é teimosa. E muitas das vezes ela opta pela facilidade da carnalidade, da nossa carne. Porque a nossa carne, ela dita coisas e a nossa alma obedece. Mas quando a nossa alma dá lugar ao nosso espírito em Deus, aí a vontade de Deus, ela começa a penetrar em nós. Por quê? Porque nós começamos a perceber, queridos, que o nosso lugar é em Deus. E aí nós começamos a nos quebrantar em Deus. Quebrantamento é a decisão que você toma de não viver, querido, segundo o que você pensa. Porque nós pensamos muitas coisas, nós queremos muitas coisas, né? Vemos aí que as cidades, o país está brigando para não viver no lockdown, para não entrar no lockdown, e todo mundo estão. E os pastores também, naquela eminência que somos protegidos pela Constituição Federal, pelo decreto presidencial, mas que o prefeito não relaxou, ou o governador, e aquela confusão, e aí fica aquela história que um me disse, que é assim, que não é. Então vira um conflito da alma, sendo que nós podemos ser igreja onde nós estivermos. Eu sou pastora, e o que eu mais quero é ver meus membros, meus discípulos aqui na igreja comigo. Mas eu prezo também pela saúde de todos. Se eu vejo a necessidade de estarmos onde você está hoje, assistindo o culto por uma live e fazendo o que a vontade do Senhor diz, que é deixar o seu espírito, testificar no seu espírito e não a alma ser convencida pela carne, como diz a palavra, isso é importante, querido. Isso é importante. Eu não tenho que ficar brigando com o prefeito que não quer que eu abra a igreja. Eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que dizer que onde você estiver, o Senhor está com você. Ele te ama, Ele quer te guardar, Ele quer te libertar. E você tem uma palavra que diz que o lugar que Deus usa para penetrar a vontade dEle é quando você decide caminhar em fé. Não adianta estar dentro da igreja todos os dias e não ter fé. Não adianta estar dentro da igreja todos os dias e não ter um coração quebrantado. Aí agora onde você está é a igreja, porque você é a igreja. Eu estou aqui dentro, minha família está lá dentro de casa, e se estão assistindo a live e ouvindo essa palavra, porque tem sede da palavra. Eu não posso comprometer a saúde dos meus filhos, dos meus discípulos, da minha família, por um capricho, mas de acordo com a Constituição é um direito. Onde está o meu direito se eu não tenho responsabilidade? Então, queridos, quando
a palavra diz, né, que a minha alma, ela entra em conflitos, e grandes conflitos, é porque ela começa a ouvir o que não diz respeito de Deus, o que não diz respeito à sua fé, o que não diz respeito onde você precisa estar. Deus quer te levar, Deus quer nos levar para o lugar onde nós estamos com o coração quebrantado, um coração disposto a receber, a ser, a ter. A decisão que você toma para viver em Deus é segundo a palavra. Se você ouve todos os dias, né? Muitas pessoas dizem para mim, então como eu sou pastora, eu ouço todos os dias as pessoas reclamar, as pessoas falar, eu rezo todo dia, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu falo com Deus. Queridos, a questão não é orar todo dia, não é ler a Bíblia todo dia. É fazer com que você expõe para Deus, é fazer com que a palavra expõe para você que é você diante de Deus. Não é o que você diz da boca para fora, é que vai fazer com que você tenha um coração quebrantado, que você tenha as verdades de Deus. Porque na realidade, a minha vida inteira eu orei, a minha vida inteira eu estudei a Bíblia. Mas é hoje, agora, de 4 anos para cá, que eu entendi de verdade o que é viver em Deus. Ter uma vida em Deus, ter uma vida no Espírito. Não é eu estar sempre militando ao que a carnalidade diz, ao que o mundo diz. Porque eu preciso ter consciência de quem eu sou em Cristo. Hoje eu dizia para uma pessoa, eu conversei muito hoje com muitas pessoas, e eu dizia para elas assim, que nem sempre eu estou ouvindo o Espírito Santo nitidamente no meu ouvido algo, mas eu estou tendo convicção dentro de mim o que diz respeito ao que Deus é com a minha vida. E quando eu ouço o Espírito em mim, é a mesma coisa, porque às vezes as pessoas precisam ouvir, outra vez ele lê a palavra e já está ouvindo o que o Espírito Santo diz. E quando eu ouço o Espírito Santo, eu já tenho convicção de quem eu sou em Cristo. Queridos, quem não tem convicção de quem ele é em Cristo, ele não consegue ouvir Deus e permanecer. Ele ouve uma palavra, ele ouve um louvor, ele até ora, ele até canta, ele até medita, mas ele não tem convicção de quem ele é em Cristo. Ele não consegue. Ele vive uma pessoa inconstante. Mas quando você começa a crescer, decide, sai daquela questão de alma, né? Que milita com a carne, que segue as vontades da carne e começa a ouvir o seu espírito, né? Porque lá é onde o Espírito de Deus habita. Você vai começar a andar segundo o que a palavra diz, no seu espírito. Eu dizia para a pessoa o seguinte, que às vezes a gente está lá no fundo do poço e reclamando. E a certeza de que nós estamos ali é uma oportunidade, na verdade, né? Quem está ali no fundo do poço está com uma grande oportunidade de meditar, de pensar, de analisar, de agradecer. E uma outra pessoa ainda me diz hoje à tarde, que ela estava tão angustiada, tão amargurada esses dias, que ela começou a pensar que Deus tinha esquecido dela. Mas aí sabe o que aconteceu? Ela pegou um livro que eu indiquei para ela, sobre confissão da palavra. E ela disse, sabe de uma coisa? Eu não vou reclamar, eu vou só agradecer. E começou a confessar a palavra diante de Deus. Todos os dias ela, em vez de reclamar, em vez de achar que Deus não estava com ela, ela começou a declarar a palavra.
Ela começou a deixar que a alma dela recebesse as verdades, os segredos de Deus em declaração. E o Senhor respondeu todas as questões que ela precisava para esse dia, para esses dias. Isso é maravilhoso, porque a alma dela decidiu. Queridos, o querer é o lugar mais profundo da nossa alma. E às vezes nós estamos num lugar distante e pensamos: nossa, Deus não me ouve, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas se você sabe quem Deus é, o que você faz? Começa a agradecer quem Ele é. Começa a agradecer quem você é. E você começa a colocar em prática Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que você não vê. Convicção de fatos que você espera. Então você começa a colocar em prática essa verdade. E assim a sua alma não está se bandeando, para o lado da carne. Porque você tem um espírito que guia o seu próprio espírito. E o seu espírito começa a guiar a sua alma. Começa a guiar na sua alma. Quando você decide crer na palavra de Deus, eu digo assim, que antes, de você decidir de verdade, mas você começa a se sensibilizar. É como se Deus conquistasse a sua mente e começasse a penetrar nas suas emoções. Mas o seu querer, no seu querer é que Ele vai quebrar a sua alma. Porque para termos convicção de todas as coisas, a nossa alma precisa estar quebrantada e o Espírito Santo habitar nela e o seu Espírito começar a guiar a sua alma, levar ao arrependimento. Levar a sua alma ao arrependimento, querido, é algo extraordinário que vem de Deus. Lembra quando Esaú, ele vendeu a sua primogenitura? Em Hebreus 12, verso 16, 17, por aí, fala sobre isso. Ele buscou com lágrima retomar o seu direito da sua primogenitura, mas não conseguiu, porque no meio daquelas lágrimas não tinha um arrependimento, não foi achado arrependimento. Então, a nossa alma e mente, vontade e emoção, Deus conquista, mas o seu querer em Deus é que vai fazer você andar com Ele, vai fazer você viver níveis de fé com Ele. Tem que ter o seu querer, queridos. A gente vê que muitas pessoas acham que o choro pode te levar a um quebrantamento ou arrependimento, mas não, queridos. Choro, escabelamento, gritaria, não faz você estar diante de Deus puro, não faz, nem muito menos se arrepender. Por quê? Porque você está ali sentindo algo que realmente é verdadeiro, mas continua pensando, sentindo e querendo da mesma forma. Querendo o quê? Querendo aquilo que você acredita, do que você pensa. Qualquer arrependimento, queridos, que não seja na intimidade com Deus, que não é aquele momento de expressão com o Pai, é um esforço próprio, é um mero esforço próprio. A vontade de Deus é que você se firme nele de verdade. Não é só com choro, com lágrimas de crocodilo, não. É com lágrimas realmente de arrependimento. Eu lembro que há muitos anos eu estudei na escola de líderes e o professor dizia assim: você precisa ter um arrependimento segundo Deus. Arrependimento segundo Deus é quando você sente a dor daquilo que você cometeu. Quando você chega diante de Deus com dor e fala para Deus o que você fez
e que você nunca mais vai fazer daquela forma. Você arrependeu. Mas quando você chora e fala, Senhor, eu fiz isso, e depois está fazendo de novo, isso é lágrimas de crocodilos, isso é remorso. O arrependimento verdadeiro, queridos, é quando a palavra abre o seu espírito. E com seus olhos fitados na palavra revelada, os olhos da fé, fitados na palavra revelada, você consegue enxergar o que está de errado na sua vida. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Sabe, quando você deixa realmente o Espírito Santo te libertar, você entra em comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. E aí, de verdade, o Espírito, a palavra abre o seu espírito. A gente sempre tem batido na tecla das práticas espirituais. Que as práticas espirituais, ela faz o quê? Ela te leva para o caminho da verdade. Porque você tem um momento de intimidade com Deus na meditação, você tem um momento de edificar o seu espírito na oração em outras línguas, E no momento de meditação, ali você vai de encontro com a verdade, onde o seu espírito, ele se abre para que a sua alma deleite nessa verdade. Aí, queridos, quando você enxerga o que está de errado na sua vida, aí, a partir desse momento, é que você diz, basta. É onde você começa a dar um basta na sua vida errada, na alma, onde é o próprio Espírito que vai guiar a sua alma. E você começa a dizer, eu não quero mais viver no governo das minhas vontades. Eu não vou viver mais o governo das minhas vontades, do meu querer, porque as minhas vontades, ela milita contra o meu espírito e o Espírito de Deus, porque a minha vontade, ela milita a favor da carne, mas o Espírito que te guia, que é o Espírito Santo de Deus, faz você, o seu querer, te levar para Deus. É nesse momento, querido, que a verdade que está em Jesus te liberta. É nesse momento que a verdade que está em Cristo te liberta. Deus, Ele jamais abandona os seus. Às vezes o seu entendimento ainda não abriu os seus olhos para a verdade. Por quê? Porque você ainda não decidiu. A sua alma não decidiu pelo seu espírito recriado em Deus. Mas no momento que você diz essa verdade, é nesse momento que Cristo te liberta. E à medida que você começa a andar por fé, querido, Deus vai te santificar em amor. E esse amor verdadeiro vai produzir em você frutos dignos de arrependimento para a sua vida. É nesse momento que você está sendo santificado em Deus, através de quê? Das práticas espirituais, em que você não volta atrás na sua decisão. Quando isso acontece, querido, a alma é liberta da carne. Quando isso acontece, pensa que verdade. Quando você conhece a verdade, ela te liberta. O verdadeiro arrependimento é quando a palavra abre o seu espírito. E quando isso acontece, a sua alma é liberta da carne. Totalmente. E é nessa hora que o seu espírito começa, a sua alma começa a expressar o espírito. Ler o Espírito, viver o que o Espírito diz. A sua alma, querido, é um instrumento do seu Espírito. Sem a sua alma, o Espírito não pode se expressar.
Sem a sua alma, o seu espírito não pode expressar Cristo. Eu ouvia hoje uma pessoa pregar e dizendo isso, e nós bem sabemos que nós somos a extensão de Jesus. E para ser expressão de Jesus, eu preciso decidir na minha alma. Para você ser extensão de Jesus, você precisa decidir na sua alma. O Espírito não pode expressar se a sua alma não decidir por isso. Com isso, querido, e com isso o poder não pode fluir. Porque a alma, é na alma que escolhemos acreditar, é na alma que escolhemos crer, é na alma que escolhemos seguir em frente. Mas é no Espírito que ouvimos a palavra e cremos. Por isso que nós pregamos vida no Espírito. O que adianta ter vida no Espírito, mas a alma está comungando com a carne? Não adianta. Não adianta. É no Espírito que ouvimos a palavra e cremos. Mas é na alma que decidimos o caminho que devemos seguir. Qual o caminho que devemos seguir? É o caminho da verdade? Qual caminho optamos a guiar alguém que precisa? O caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da certeza que dias melhores virão, mesmo que não seja nesse tempo, porque a pandemia está destruindo muitas pessoas, milhares de pessoas. A alma delas estão totalmente destruída, a alma delas estão se perdendo no medo, na incerteza, no pavor, no pânico. Quantas pessoas estão morrendo não é de coronavírus, mas é de medo, é de tortura, porque as pessoas têm torturado umas às outras com tantos acontecimentos que nem existe, mas não tem conseguido alertar as pessoas que Jesus as ama, que mesmo que elas venham contrair o vírus, Jesus ama tanto que Jesus pode tirar ela, curar ela desse mal, dessa enfermidade, dessa peste. Mas sabe, queridos, o Senhor colocou tanta certeza no meu coração em declarar essa verdade, a verdade que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chega à minha tenda. E eu sempre declaro isso para mim, para minha família, para os meus discípulos, para a humanidade. Só que quando as pessoas não conseguem enxergar essa verdade, elas morrem, elas contraem esse vírus, elas têm muito medo. E se tem uma coisa, queridos, que eu ouvi esses dias, e isso é uma certeza que eu comecei a ter na minha vida desde quando eu entendi vida no Espírito, é que eu não preciso ter medo de morrer. Mesmo que eu morra um dia ou qualquer dia porque eu contraí o vírus, a certeza que eu tenho que ter é que em Cristo eu sou livre, eu sou curada, eu sou liberta e a minha alma é salva por causa de Cristo Jesus, por causa disso. Mas eu prefiro dizer que eu não vou contrair e que os meus também não vão, porque eles têm essa fé, porque eles têm essa certeza. A certeza, queridos, é convicção daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Hebreus 11:1. Isso é fé, isso é fé. A sua alma é instrumento do seu espírito. E fé naquilo que você vê não é fé. Fé é naquilo que ainda está por vir, mas que você já prega essa verdade, já vive essa verdade, já anda nessa verdade. Seu espírito não pode expressar se a sua alma não decidir crer, não decidir pelo que a palavra diz em seu espírito. Nós precisamos escolher acreditar. E ouvir, é no Espírito que ouvimos, não é? E cremos,
mas é na alma que decidimos o caminho que devemos seguir. Sabe o que é mais importante nesses últimos dias, queridos? É saber que a sua alma, é saber que a minha alma está alinhada com o meu espírito. É muito importante saber que a sua alma está alinhada com o seu espírito. Sabe por quê? Porque lá no seu espírito, lá não tem dor, lá não tem medo, lá não tem inferno, lá não tem desgraça, lá não tem um decreto que não deixa você fazer o que você deve fazer. Porque onde você estiver, você louva. Faz igual uma Cassiane, né? Então louve, simplesmente louve em todo tempo. Em todo tempo nós louvamos, porque a minha alma está alinhada com o meu espírito. Hoje eu dizia para a Flávia, né? Nós estávamos conversando hoje mais cedo e tínhamos falado sobre quando a minha alma não quer orar. Quando a minha alma não quer orar? Todos os dias, todo o tempo, ela não quer orar. E tem dias que ela insiste em não querer orar. E eu quero orar no espírito, mas a minha alma não quer. Eu quero orar no entendimento, mas a minha alma não quer. Então eu começo a cantar. Eu começo a cantar em outras línguas, para que a minha alma receba paz. E eu começo a entrar naquele momento de intimidade com o Pai. Eu começo a alinhar a minha alma com o meu espírito, porque no meu espírito o Espírito Santo de Deus habita. E é nesse momento que eu entendo que eu preciso colocar a minha alma no lugar. Ela não quer, mas o que a palavra diz? Que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Os dois lutando para ganhar a nossa alma. E quando o meu espírito sabe disso, a minha alma entendeu essa verdade, decidiu por isso. Ela sabe colocar ela no lugar. Essa é a verdade. Você tem, querido, a partir desse momento, quando você alinha sua alma com seu espírito, a partir desse momento, você tem uma alma renovada, você tem uma carne mortificada, você tem um espírito edificado, e o seu corpo será sempre obediente, sempre vai obedecer aos comandos que a sua alma recebe do seu espírito edificado em Deus. Aleluia, glória a Deus. Não tem como um corpo não obedecer uma alma edificada, um espírito edificado, uma alma renovada, uma carne colocada num lugar mortificada. Ela obedece. Essa é a função dela, obedecer. Essa é a verdade, queridos. Mas para chegarmos nesse lugar, queridos, é necessário arrancar a nossa alma, arrancar a sua alma da incredulidade. Estamos vivendo em dias que está propício entrar a incredulidade de qualquer jeito nos nossos ouvidos, porque só ouvimos coisas ruins. Eu estive no hospital segunda-feira, junto com alguém para reconhecer um corpo. É muito triste, queridos, o que eu fui fazer é muito triste. Você entra ali todo tampado, encapuzado e se veste com um monte de roupa, e você entra ali num lugar triste, onde as pessoas estão isoladas, as pessoas estão ali, você não pode aproximar direito delas. E o que essas pessoas estão crendo ali em quê? Em nada, se elas não tiverem um espírito edificado em Deus. É muito triste, doeu demais em mim ver tudo que eu vi ali dentro daquele hospital. Foi muito triste, eu vivi momentos ali dentro de muita dor, mas eu tive muita compaixão. Eu pedi a Deus por aquelas pessoas que estavam ali. É como se eu me colocasse no lugar delas, o que elas estavam sentindo, e pedir ao Espírito Santo para transformar aquela alma, para salvar aquela alma.
que poderia estar naquele momento com medo, angustiada, amargurada. Mas a sua decisão de colocar a sua alma no lugar, alinhar ela com o seu espírito, você entende que é nesse momento que você tem uma alma renovada, você tem uma carne mortificada, um espírito edificado e o seu corpo obediente. Quantas pessoas que têm uma fé e dá um comando e no estalar de dedo acontece. Porque ele já recebeu no espírito dele aquela verdade. E a alma decidiu que aquilo é verdade. Viver no feito é isso. Arranque, queridos, arranque. Talvez eu estou dizendo aqui para pessoas que nem estão mais nessa posição. E eu louvo a Deus por isso, mas arranque a incredulidade e plante a sua alma no seu espírito. Porque a alma, ela precisa andar alinhada com o seu espírito. Não seja aquela pessoa que faz, mas seja aquela pessoa que anda no feito. As pessoas que andar naquilo que ela faz, naquilo que ela vê as pessoas fazendo, não seja essa pessoa. Seja aquela pessoa que ande no feito de Jesus. Jesus, ele foi réu para que você fosse livre. Jesus, ele foi preso para que você fosse absolvido. Jesus, ele foi crucificado para que você fosse livre. Ele sofreu dores para que nós pudéssemos não ter dor, não ser doente. Foi para isso. E é por isso, queridos, que eu digo para você, continue na perseverança. Deixe a sua alma ser alinhada com o Espírito Santo de Deus, no seu espírito, para que você entenda que mesmo que temos que resguardar, que preservar muitas vidas, você está saltando de dentro de você uma palavra. Quantas pessoas poderão ter acesso a essa live? Quantas pessoas vão ouvir a verdade? Eu sou a igreja nesse momento, você é a igreja nesse momento. Ninguém está te impedindo de pregar uma palavra, mas o que você precisa pregar é as verdades de Cristo. Não adianta brigar por uma coisa que você sabe que é necessário você se resguardar neste momento. Mas opte pela sua fé, opte em inculcar a fé no coração daquele que precisa. Seja aquele que não vai omitir a verdade. Grave um áudio, querido, e mande para alguém. Comece a exercitar quem você é em Cristo. Você precisa pregar o amor, a salvação. Grave um áudio, grave um vídeo, faz uma mensagem mesmo. Pregue o amor, a esperança. Cristo em você, querida, é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Você é profeta desta geração. Você nasceu para esse tempo. Porque se não fosse, você não estaria aqui. E é nesse tempo que Deus precisa ver em você a perseverança. Aquilo que você tem aprendido na palavra, na verdade. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Você está. Eu digo que eu estou e declaro que você está. Não deixe a carne te vencer, mas vamos avançar de fé em fé. Isso aí, Fernanda, de fé em fé, de glória em glória, avançando para o reino. O reino que nós podemos viver ele aqui nesta terra. Não podemos fechar os olhos para os acontecimentos. Não, é verdade. Mas eu não preciso viver a circunstância. As circunstâncias não diz quem eu sou. Não. Quem disse quem eu sou é o que o meu Espírito diz para mim, através da palavra. Eu sou, você é quem o Espírito diz que você é.
E você está debaixo da graça. Amém, pastora Anaí? Que bênção que está aí. Nós estamos debaixo da graça. E a graça não oprime. A graça te faz livre. A graça nos faz livre. Não importa a circunstância. Eu amo o meu Deus. Eu amo o Senhor. Eu amo você, querido. Eu amo. Diante de tudo que está acontecendo, muitos tentaram me oprimir, muitos tentaram me angustiar por causa de minha decisão, por causa de esperar em Deus, por causa de ouvir Deus em meu espírito. Mas eu tenho convicção de quem eu sou. Eu tenho convicção e responsabilidade de quem o Senhor me deu para cuidar. Por isso, queridos, eu prefiro transmitir a paz da forma que Ele tem me dado, através das redes sociais, através do direct, através de uma ligação. Essa forma é a forma de eu expressar Jesus hoje e sempre dizer que não estou debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Seja você a expressão de Cristo. Seja você a expressão de Cristo. Sem a sua alma é um instrumento do seu espírito, porque o espírito não pode expressar sem uma alma decidida a crer. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse momento, querido. Você ore comigo, expressando Cristo nesse momento. Creia somente. Se tinha algo que te chateou hoje, que trouxe angústia para o seu coração, saiba que no seu espírito não existe angústia, não existe chateação. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, diante de ti, eu venho expressar minha gratidão, meu amor, meu imenso amor por ti, Pai. E sem palavras para agradecer, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia em enviar o teu Espírito Santo para guiar as nossas vidas. Deus, que o Espírito Santo, Senhor, guie cada pessoa que está nessa live nesse momento. Cada pessoa que vai ouvir, assistir essa live amanhã ou depois, que possa, em nome de Jesus, entender que as verdades do céu, ela está implantada no seu espírito, Pai. E que a alma dessas pessoas, Deus, dessas vidas, de todas as pessoas aqui nesta noite, venha decidir e optar em crer na verdade do céu, na verdade que está no espírito delas. Porque a tua palavra disse que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas do inferno. E nós podemos sim, com fé, convicção na nossa alma, porque vem do nosso espírito as verdades de Deus. Em nome de Jesus eu abençoo cada uma dessas pessoas e que elas venham crer somente que dias melhores virão através da fé, através da convicção, através da certeza de quem elas são em Cristo. Porque o Senhor diz quem somos através da palavra. E somos mais que vencedores, e somos curados, somos libertos, somos a expressão de Cristo, a extensão de Cristo nessa terra. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu glorifico e agradeço a Deus por essa verdade, por esse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, que Deus abençoe a sua vida. E creia somente nas verdades do céu. Não deixe que ninguém, nenhuma palavra contrária, leve você do lugar que você está em Cristo. O seu espírito, ele testifica, o Espírito de Deus testifica no seu espírito o que você ouve, o que você lê, quem você é. E você é a expressão de Cristo.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda, na sua casa, porque o Senhor já deu ordem aos anjos dele a seu respeito, para guardar você, sua família, sua casa em todos os caminhos dele. Mas para isso, querido, esteja debaixo das asas dele, em nome de Jesus. Amém? Domingo, querido, estaremos de volta pelo YouTube e pelo Instagram também. Estaremos de volta aqui às 18 horas, queridos. Marque esse horário. Às quintas-feiras, sempre às 19. E aos domingos, sempre às 18 horas. Amém? Esteja conosco. Vamos estar mandando o link e você entre para ser edificado. E através dessa edificação, você vai edificar outros. Porque você é a extensão de Cristo Jesus. Amém? Beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Graça e paz.